Aula de número 5. Iniciaremos falando sobre o pós-guerra e a Guerra Fria. Houve algo bem pertinente que podemos citar aí no pós-guerra e início da Guerra Fria. Depois de todos esses eventos envolvendo a Segunda Guerra Mundial, o comunismo se fortaleceu. Não à toa, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide em dois blocos. O bloco comunista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. E houve aí um período de perseguição dos cristãos por parte do comunismo, porque, como já é sabido, o comunismo soviético, ele bebeu das teorias de Karl Marx. E Karl Marx afirmou que a religião era o ópio do povo. Ou seja, como se a religião fosse o vício que escravizasse o povo, e o povo não conseguia ter autonomia, porque estava dominado por um vício chamado religião. Logo, adotando o comunismo marxista, os países que adotaram esse estilo, esse modo socioeconômico, viram nos cristãos um perigo, uma ameaça à manutenção desse estilo socioeconômico. Então, os cristãos se viram perseguidos por conta da sua fé e por conta vamos dizer, desse antagonismo entre a fé cristã e as bases estabelecidas pelo comunismo. E a partir daí nós vamos ter novas interpretações da fé. E a segunda metade do século XX vai testemunhar novas tentativas de reinterpretação da fé. Uma delas a gente pode citar aí, que é o Rudolf Bultmann, um teólogo luterano, que ele foi professor da Universidade de Marburgo, na Alemanha, e ele traz a ideia de desmitologização das Escrituras. No entendimento de Bultmann, os escritores do Novo Testamento tinham uma visão pré-científica do mundo, ou seja, essencialmente mitológica. E o papel do teólogo moderno não seria rejeitar o elemento mitológico, mas como fizeram os liberais do século XIX, mas buscar o sentido mais profundo da linguagem mitológica das Escrituras e reinterpretá-las de forma a salvar a verdade central das Escrituras e comunicá-la ao homem moderno. Então, tinha que desmitologizar a Bíblia, preservando as suas verdades. Mas essa teologia de Bultmann, ela foi eclipsada, ela foi condenada, ela foi refutada pelos escritos do luterano Paul Tillich, que ele veio a influenciar, inclusive, a teologia de Martin Luther King. Nesse contexto, podemos citar também o Concílio Vaticano II e a teologia da libertação, que é uma das tentativas de reinterpretação da fé. No pontificado do Papa Pio XI, ele assinou o Tratado de Latrão com o governo italiano, instituindo o Estado Vaticano, que hoje nós temos, ainda tem até hoje, o Estado do Vaticano, que é um Estado com suas próprias leis, com sua própria polícia dentro do Estado italiano. O Pio XII vai definir o dogma da Assunção de Maria, isso em 1950. O Pio XII também, que vai ser sucedido pelo João XXIII, Papa João XXIII,
E o Papa João XXIII, em seu pontificado, convocou o Concílio Vaticano II, ocorrido entre 1962 e 1965. Ele trata de um dos mais importantes acontecimentos entre os católicos nos tempos modernos. Para vocês terem uma ideia, foi nesse Concílio Vaticano II que os cristãos deixaram de ser vistos pelos católicos como hereges e passaram a ser vistos como irmãos separados, porque até Concílio Vaticano II, os cristãos advindos da Reforma Protestante eram vistos como hereges, e a partir do Concílio Vaticano II foram vistos como irmãos separados. Já é um avanço se levar em conta toda a animosidade existente desde a Reforma Protestante. E uma coisa que ainda é surpreendente é que Calbart foi convidado para participar do concílio como observador. Isso já foi um grande avanço. E aí a gente chega na teologia da libertação. Teologia da libertação defende que as Escrituras oferecem modelos históricos de salvação, entendida como libertação da opressão política e social. Um dos grandes disseminadores da teologia da libertação no Brasil foi Leonardo Boff. E podemos elencar, podemos também falar sobre esse nosso contexto, sobre o movimento pentecostal e seus desdobramentos. Nós temos aí pelo menos 4 tipos de pentecostalismo. Temos os pentecostais clássicos, aí representados por John Wesley e Charles Finney. Essas linhas foram fundadas entre 1893 e 1900. Elas defendem a ideia da perfeição cristã, na qual o crente recebe uma segunda bênção. Se ele receber a segunda bênção, ele atinge um estado de vida cristã em que não mais seria dominado pelo pecado. Não seria mais dominado pelo pecado. A gente pode exemplificar aí o advento da Rua Azusa através de William Seymour em 1906. A gente pode destacar também como parte desse movimento pentecostal clássico Congregação Cristã, a partir de Louis de Francescon, que a partir de uma divisão da Igreja Presbiteriana do Brás vai criar a Igreja Cristã, e nós temos no caso a Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus, 1910, 1911, ela chega ao Brasil através dos missionários batistas, os suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, que eram da primeira igreja batista de Belém, no Pará. Atualmente a Assembleia de Deus tem cerca de 12 milhões de membros, divididas em várias igrejas e ministérios, dos quais os mais influentes são a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Depois desse primeiro grupo, chamados pentecostais clássicos, tem os pentecostais de cura divina. Esse segundo grupo surge ali a partir dos anos 50, e aí tem a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, a Igreja de Nova Vida, fundada pelo bispo canadense Robert McAllister, a Igreja Deus e Amor, Casa da Bênção, certo? Que diferente dos pentecostais clássicos, enfatizam as curas divinas. Esses grupos, eles passaram a praticar também o exorcismo e a usar uma música mais popular com ritmos nacionais durante os cultos com ambiente informal. Tem também o chamado grupo das renovadas ou carismáticas. Esse terceiro grupo, a partir de 1960, vão trazer a ideia do dom de línguas, certo? Esse movimento ele se espalhou rapidamente entre luteranos, presbiterianos, metodistas e batistas no mundo de fala inglesa. No Brasil, a Convenção Batista Nacional foi fundada em 1965 como uma divisão da Convenção Batista Brasileira, e um dos
dos mais destacados líderes da Convenção Batista Nacional, é o pastor Enéas Tonini. O outro grupo, os chamados neopentecostais, esse quarto grupo, todos fundados por brasileiros, igrejas fundadas por brasileiros. Tem a igreja Universidade do Reino de Deus, final da década de 70, certo? A Internacional da Graça, que é dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. A Internacional da Graça de Deus é de 1980. E a Igreja Mundial do Poder de Deus em 98. E ao mesmo tempo foram fundadas a Igreja Apostólica Renascer em Cristo em 1986 e a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra em 1962. Essas últimas são do quarto grupo, o grupo dos neopentecostais. Finalizamos aqui a nossa quinta aula e vejo vocês na última aula dessa disciplina História da Igreja 3, que é a aula 6, tá? Bons estudos e grande abraço a todos.